Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai dar uma olhada em um mistério da internet envolvendo um canal de YouTube de Minecraft específico, um canal chamado Craft King, que é exatamente XX Craft King XX. Você clica e percebe que aparenta ser um canal simples de gameplay de Minecraft, um canal abandonado, mas que por trás das gravações esconde uma história bizarra, algo que pode ir um pouco além da compreensão humana. Como você pode estar vendo, não é um canal que durou muito tempo, são 3 únicas gameplays que o canal tem, uma gameplay inclusive só tem 4 minutos, então não foi muito além disso aqui. E apesar delas terem sido postadas 5 meses atrás, as gameplays, como você pode notar, são bem mais antigas, tanto pela qualidade quanto pela cor da grama. E nas próprias thumbnails dos vídeos diz que é da beta do Minecraft. Vamos lá, mano. Na descrição do canal, o Craft King diz que eu reupei coisa antiga minha. E são basicamente gameplays gravadas há anos e anos atrás, na época da versão beta do Minecraft. E bom, o cara só decidiu postar hoje em dia, talvez pela recordação ou só pra manter os vídeos. Enfim, ok. Mas aí você se pergunta, Go, o que tem de mais nessas gameplays? Bom, muita coisa. Eu acho que você já deve ter uma noção pelo tamanho do vídeo, mas o que começa apenas nesses 3 vídeos simples de Minecraft totalmente inofensivos, acaba indo muito mais além do que isso, envolvendo uma grande teoria da conspiração que você precisa saber. Então eu quero que você me dê uma chance e fique comigo nesse vídeo porque você precisa entender o que aconteceu. Vamos lá. 2 coisas antes de começar. Primeiro, eu vi essa ideia no canal do Wifis. Ele fez um vídeo sobre, foi lá que eu descobri todo esse mistério e ele inclusive me ajudou a entender algumas partes. Então só tô aqui dando os créditos pra ele, que foi do canal dele que eu descobri isso aqui tudo. E segunda coisa é que esse vídeo tá sendo patrocinado pela EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, onde você encontra os melhores cursos de design, moda, TI, administração, marketing, games e muito mais. Mais de 150 cursos em uma plataforma própria de ensino, 2 pós-graduações reconhecidas pelo MEC, onde mais de 145 mil alunos estudam. E é perfeito para você que está procurando um curso que se encaixe com a sua personalidade e que esteja em alta no mercado de trabalho. Por exemplo, na EBAC você pode aprender TI do zero até se tornar um dev experiente. Vai ter todo o suporte para tirar todas as dúvidas e se aprofundar mais numa área que cresce muito hoje em dia. Na EBAC, além de aulas gravadas, você tem acesso a eventos online e offline e acesso à comunidade de alunos do Slack. Um ambiente acolhedor para suporte de dúvidas e discussões dentro da área escolhida. Dentro das aulas, você vai aprender com um corpo docente com mais de 300 professores renomados do mercado e acompanhamento individual para ter ainda mais suporte. Esse pessoal vai te ajudar a ingressar na área, mesmo que você não saiba de nada. Ou seja, pode ficar tranquilo, seguro, tá? Ah, e outra coisa, mano. Ao final do curso, você vai receber um certificado reconhecido no mercado de trabalho. E vai sair com um portfólio com projetos prontos para se destacar. Olha que coisa boa, você vai estar na frente de muita pessoa, então confia, mano, confia. A EBAC é online, então você pode estudar onde e quando você quiser, é super confortável e fácil. E, por exemplo, falando sobre a área de programação, tem até um laboratório interativo em Python para você testar o que você aprendeu. E quando se fala de EBAC, também se fala de oportunidade. Ainda falando de programação, se você dominar Python, você vai poder ingressar em grandes empresas com salários de até R$9.100, né? E quem não gosta de bom salário, nossa, deu até vontade aqui. E esse é um dos pontos mais fortes da EBAC. Além de todos esses benefícios, você ainda tem a garantia de emprego em alguns cursos. Não tem como perder nessa situação, já que se você não encontrar emprego, você recebe seu dinheiro de volta. Olha que doideira, você só tá ganhando. Aliás, em média, 80% dos alunos do curso de TI ingressam no mercado dentro de 6 meses, só pra você ter uma noção. E bom, como é que faz, né? Vamos lá. Dá pra você passar lá em 21 vezes no cartão ou até 24 vezes no boleto, tudo facilitado pra você pagar da maneira mais confortável possível. Então já aponta aí a câmera pro QR Code e entre no universo EBAC. Com meu cupom GOLART Bônus, ainda tem mais R$200 de desconto, mas só por tempo limitado. Enfim, obrigado EBAC. E agora, vamos lá. Pega um refri, pega uma pipoquinha, sente-se legal na cadeira, mano. Chama seu namoradinho, namoradinho do Discord, talvez, se você quiser. E fique aqui comigo, se deixe imergir na história, porque tem muita coisa, tá? Eu quero que você entenda o que eu entendi aqui, porque é muito maluco. Bom, sem mais enrolação, vamos lá. Vamos analisar o que tá rolando no canal do XX Craft King XX. Começando do começo, é claro, a gente tem um vídeo chamado Playing with Alex. Em português, jogando com Alex. A descrição do vídeo é: meu áudio era zoado quando eu gravei isso. Esse foi o primeiro dia do Alex e o meu no servidor eterno. Ou seja, o vídeo não tem som nenhum. E bom, não parece ser um servidor conhecido, mas ele age como se fosse, né? Antigamente, muitas pessoas faziam servidores e postavam os servers em sites de divulgação, em fóruns, algo bem casual e simples. Tem também a data de quando isso foi gravado, 6 de dezembro de 2010. Lembrando que a data é americana, é ao contrário. Inclusive, a Alpha 1.2.6, que é onde foi gravado esse vídeo, foi lançada alguns dias antes dessa gravação. E bom, o vídeo inicia com o Craft King entrando no servidor de Minecraft, chamado Eterno, e ele já entra e já se depara com alguns jogadores do servidor, né? Mais frequente.
antes. E logo o amigo dele entra, chamado Alex the Destroyer, né? Como ele tinha falado na descrição, é o primeiro dia deles no servidor. Enfim. E vários jogadores do servidor começam a falar tipo, pessoas novas, olá, falando bem-vindo ao servidor eterno. Todo mundo dando boas-vindas ao Alex e ao Craft King. E logo o Craft King já pergunta onde eles podem construir uma base e o pessoal fala, escolha onde quiserem e tal. Pois é, pra quem não sabe, hoje em dia é mais comum as pessoas construírem casas no Minecraft, mas antigamente era muito mais da hora você ter uma base, né? Sei lá, é coisa de 2010. De qualquer forma, os próximos minutos são meio desinteressantes pros telespectadores. São os dois, né, o Craft King e o Alex, discutindo sobre a base, pegando itens emprestados, comida, decidindo onde iriam minerar para construírem juntos a própria base, né, o mais puro Minecraft. Ambos saem explorando e vão direto cavar para baixo para procurar uma caverna. Eles falam bastante no chat, mas nada que se destaca. Então eu não vou ficar pausando para ler, porque realmente é super tanto faz, só uma conversa normal de Minecraft. Jogadores conversando entre si, perguntando se um precisa de graveto, ficando feliz que acharam minério e perguntando como se faz algo. Pois é, inclusive os dois não sabem como derreter minérios, e eles até perguntam no chat dos outros jogadores, e isso indica que os dois, Craft King e o Alex, são novatos no jogo. O vídeo continua por mais alguns minutos, sem nada de muito mirabolante acontecer, até escurece o Minecraft, depois de uma longa jogatina, e termina com o Craft King falando que precisa sair para trabalhar. Ele diz, eu tenho que sair agora. Eu preciso pro trabalho. E o Alex responde, ok. E o Craft, eu volto outro dia. E o Alex até fala que vai começar a construir a casa deles pra ir adiantando e tal, ele agradece. Os dois se despedem e o Craft sai do servidor e termina a gravação. E mano, esse foi o primeiro vídeo. Pois é, nada demais. Esse vídeo foi só uma introdução. Resumidamente, dois amigos novatos do Minecraft entram num servidor, um servidor aparentemente público, chamado Eternal, e começam a se preparar para construir uma base. É isso, simples e direto. Diferente do próximo vídeo. Pois é, as coisas realmente começam a acontecer no segundo vídeo disponível no canal do Craft King, que se chama House Building, em português, construção de casa. Condiz com o que eles estavam fazendo no último episódio. Clicando no vídeo, a descrição que o Craft King escreveu foi: Alex sempre tinha mais tempo para jogar, já que eu trabalhava, mas eu adorava todo o momento que eu jogava com ele. E essa gravação tem uma data, 8 de dezembro de 2010, 2 dias depois da primeira gravação. E esse vídeo tem som, né? Pelo jeito o Craft King consertou o áudio. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. O Craft King já começa a gravação logando no servidor, pra continuar a base com seu amigo. Ele manda um yo no chat, e ao mesmo tempo que o Alex manda um hey pra ele. Interação fofa. O Alex chega todo animado, já querendo mostrar o progresso que ele fez na casa, e guia o Craft até pra dentro da base deles. E deu pra ver que o Alex fez muito progresso. O Craft até se assusta e diz, Jesus, você esteve jogando por um tempo, hein? E o Alex responde, eu joguei bastante. Dentro do baú tem muitos itens e minérios. Ele realmente fez muito progresso, diferente do Craft King, que tem que sair pra trabalhar, e o Alex tem muito mais tempo livre. O Alex dropa uma armadura e itens pro Craft King, e logo depois eles percebem que eles têm uma casa, mas que não tem nenhum quarto. E o Alex fala, o que você quer fazer? E o Craft King responde, a gente não tem nenhum espaço pra gente. Quer fazer uma sala no andar de cima pra gente? E o Alex diz, claro. Então eles saem pra pegar madeira, sobem no telhado da casa, e agora que as coisas começam a ficar estranhas. O Craft King sobe e o Alex tá lá, olhando fixamente em algum lugar no horizonte, totalmente parado. Então ele diz no chat, Craft? E o Craft até responde tipo, sim, o que foi? E o Craft só ignora e começa a construir o telhado. Porém, o Alex ainda tá encucado com alguma coisa que ele aparentemente viu. Ele manda no chat, Mine, era você? Mine era o apelido de um outro jogador no servidor. Ele até manda um ponto de interrogação no chat do tipo, mano, o que você tá falando? E o Alex, ainda olhando pra algum lugar, continua perguntando, você estava atrás da casa? E o Mine responde dizendo que não, eu estive minerando por 30 minutos. Enfim, pelo que parece, o Alex viu alguma coisa atrás da casa deles e preocupou tanto ele que ele fez questão de perguntar se foi alguém que tava ali. E até parou de construir o andar de cima. E aí a conversa fica meio confusa, ninguém entende nada e o assunto só para por aí e não volta mais. E depois, no restante do vídeo, nada de muito estranho acontece. Nos próximos 3 minutos do vídeo, os dois continuam construindo o andar de cima, mas o que chama a atenção é que o Alex fica muito mais seco, até não respondendo de vez em quando. O Craft começa a puxar assunto do tipo, olha, agora a gente tem janela pra olhar pra fora. Espera, como é que a gente desce agora? Nós dois fizemos escadas, lol. E antes o Alex respondia tudo e ele era bem amigável, mas do nada ele só parou de responder. E aí depois do Craft ser ignorado por alguns segundos, o Alex volta a responder normalmente e eles continuam a trabalhar na casa. E é isso. Então o Craft diz que a mãe dele ligou e ele precisa sair, e até se desculpa por ficar pouco tempo dessa vez, os dois se despedem e é isso. Fim da jogatina. O Craft sai do servidor e a gravação acaba. Pois é, a gente pode dar uma recapitulada no que aconteceu, mas realmente não tem muito o que comentar. Os dois voltam a jogar no servidor, dá pra ver que o Alex tem muito mais tempo que o Craft, e é uma gameplay de Minecraft normal, tirando, é claro, o acontecimento do Alex, em que ele para tudo e cisma com alguma coisa que ele viu
atrás da casa, perguntando se era algum jogador, mas ninguém entendeu muito bem o que ele estava falando e por que ele cismou tanto com isso. Poderia ser só, sei lá, algum animal, algum monstro, algum mob, e o assunto nunca mais voltou à tona. E bom, agora temos o próximo e último vídeo no canal do Craft King, chamado Nether Time, em português, Hora do Nether. Esse inclusive é o menor vídeo de todos, tem só 4 minutos. Mas como você pode perceber, esse vídeo que está assistindo ainda tá bem longe de acabar. Pois é, a gente só tá começando, mas eu acho que você já suspeitava disso, né? Bom, a descrição do vídeo essa era pra ser a exploração do servidor no Nether, mas acabou rápido porque o portal não funcionou. Pois é, spoiler, mas enfim, não é o que interessa a gente. Aliás, esse vídeo foi postado no dia 20 de dezembro de 2010. Alguns dias depois do último vídeo. Então vamos direto pro próximo e último vídeo no canal do Craft. O Craft entra no servidor e o assunto do momento é o Nether. Ele fala oi pro pessoal e já pergunta: a gente vai acender o portal do Nether hoje, né? E o pessoal responde que sim, é hoje, mas é aí que o Craft pergunta pros jogadores: alguém viu o Alex? E a resposta das pessoas do servidor são interessantes, eu diria. Um fala assim: ele esteve a noite toda jogando. Alex tá há muito tempo online. Realmente é estranho. E o Craft responde: eu vi que vocês estavam comentando sobre no fórum mais cedo. E alguém pede pra mandar a imagem dessa discussão no fórum. E um jogador manda o link da imagem no chat do Minecraft. E esse fórum é basicamente uma comunidade desse servidor, pra eles se comunicarem fora do jogo, sobre assuntos do servidor. E é uma conversa entre os jogadores sobre o Alex. O Minemaster comenta: Alex, mano, você tem jogado sem parar, eu te vejo online o tempo todo, lol. Você devia tirar um tempinho pra descansar. De qualquer forma, eu criei uma mina no servidor pra todo mundo usar. Se alguém quiser comigo minar a diamantes, me avisa, coordenada da mina são sei lá o que, enfim, de resto é um outro assunto. A resposta de baixo continua falando sobre o Alex. É de um jogador chamado Note System 100, também um frequente do servidor eterno. E ele diz assim: pois é, Alex, você realmente tem que tirar um descanso, hein? Eu te vejo online até quando eu acordo cedo pra ir trabalhar. Aliás, estou abrindo uma loja, blá blá blá, depois é outro assunto. E por último, mais uma mensagem adicionada à discussão pelo jogador TowerBerry023. E ele diz assim: concordo com os outros. Alex, tira um tempo pra descansar. Enfim, de resto é outro assunto. Bom, resumidamente, são vários jogadores do servidor eterno demonstrando ter uma certa preocupação com o Alex, porque ele simplesmente joga o tempo inteiro. Mas o Alex nem respondeu o fórum, não dá nem pra saber se ele viu essa discussão. E inclusive, voltando no jogo, ele também não responde no servidor. O que é estranho, porque é um grande evento, já são todos juntos pra ir pro Nether, e o Alex não estar lá é esquisito. O Craft até fala no chat assim, ó: provavelmente o Alex tá bem. Se ele quisesse estar aqui, ele estaria aqui. Bom, faz sentido. Os jogadores do servidor então todos se organizam para montar o portal do Nether. Eles começam a construir enquanto está todo mundo em volta, ansiosos para entrarem. Porém, como tá na descrição, você sabe que não vai funcionar. Eles acendem, todo mundo fala vambora no chat. Mas não funciona, simplesmente o portal não funciona, não leva ninguém. E ninguém entende nada, eles mandam mensagem pro ADM do servidor reiniciar o servidor pra ver se conserta, né? Eu acho que devia estar desabilitado o Nether. E isso realmente acontece, o servidor é reiniciado. E assim que ele é reiniciado, a gravação acaba por aí. E bom, chegamos ao fim das gameplays. Não tem mais vídeo no canal do Craft King. E pra gente dar uma resumida no que aconteceu nesse episódio, eles só planejaram pra entrar no Nether, que infelizmente falhou, e pediram pra ADM reiniciar o servidor. E também falaram sobre o caso do Alex, o jogador que tá sempre jogando o tempo todo. E é isso. E é aí que você deve estar se perguntando: ué, e agora? O que a gente tá vendo aqui? E mais, o que tá rolando com o Alex? Porque claramente tem algo acontecendo. E bom, se você tava querendo mais, muito mais, hoje é o seu dia de sorte. Vamos lá. O fim desse vídeo é o começo de uma longa toca de coelho. Vamos dar mais uma olhada nos últimos segundos desse vídeo aqui, mais especificamente na mensagem de erro do servidor. Assim que o ADM reinicia o servidor e a mensagem de desconexão aparece, subitamente uma palavra da mensagem de erro é substituída por menos de meio segundo, surgindo uma série de caracteres, quase que como um código, que é isso aqui. E talvez você já saiba, mas isso aqui se parece muito com uma URL de um vídeo do YouTube. São 11 caracteres que, colocando depois do watch, te leva a um vídeo específico. E entrando no vídeo, o vídeo se chama Jogando com Craft no Eternal. E se você ver o canal, é um vídeo do próprio Alex, do canal do Alex the Destroyer. O que é interessante, porque desde então a gente estava vendo a visão do Craft, e agora teremos finalmente a outra visão. Antes da gente começar a assistir, a primeira coisa que chama a atenção é a descrição do vídeo. Tá escrito assim: esse vídeo foi criptografado de acordo com o procedimento padrão, conforme declarado no capítulo 7, seção 924. No entanto, como também declarado no capítulo 7, seção 933, qualquer filmagem envolvendo ou relacionada a experimentos classificados como de funcionários classe 4 ou superior deve ter cada vídeo criptografado de maneiras distintas, a fim de evitar qualquer vazamento para a população americana. Bom,
me pegou um pouquinho de surpresa. Pelo que parece, isso aqui é um aviso interno de uma empresa secreta, que aparentemente lida com experimentos perigosos, ou que no mínimo a população não deve ficar sabendo. E que esse vídeo aparentemente foi criptografado de uma maneira, porém, como se trata de um funcionário de classe 4 ou maior, eu não sei o que isso aqui significa, deve ter uma camada extra de segurança para não vazar nada. E logo embaixo, como você deve estar vendo, parece ser uma mensagem um pouco mais casual, falando de uma suposta noite de pôquer que vai acontecer na empresa na quinta-feira, e que os seguintes códigos de cartas foram banidos da prática. E em seguida, um bando de código que não são de cartas e não fazem sentido. Finalizando com: lembre-se de trazer um alimento para compartilhar com todos os funcionários. Ok, eu acho que é muita coisa pra gente digerir. Aparentemente algo tá rolando por trás em que o Alex tá envolvido, talvez até sendo uma cobaia, um teste, mas a gente ainda tá com pouca informação, então vamos só começar a assistir o vídeo primeiramente. E o vídeo inicia exatamente assim. Assim que o Alex entra no modo multijogador, ele recebe imediatamente uma mensagem, não de um usuário, mas do server, do próprio servidor Eternal. E eu manjo minimamente de servidor de Minecraft, e essa mensagem aqui é possível enviar pelo console do servidor, ou seja, é por fora do jogo, e ela pode ser automática ou por ADMs com permissões suficientes. Bom, o Alex ele tá numa plataforma de pedra em um local escuro, como se ele ainda não tivesse realmente entrado no servidor, enquanto é bombardeado de mensagens do server. Sério, são muitas mensagens, isso dura por alguns bons segundos, e aparentemente algum termo que deve ser concordado ou discordado, um termo de serviço. E assim que o Alex digita sim, ele finalmente é liberado para entrar no servidor. As pessoas dão boas-vindas ao Alex e é aquele primeiro episódio que a gente já viu tudo, enfim, já sabe como é. Antes da gente prosseguir, vamos só dar uma olhada nos termos e condições que o Alex aceitou, né? E é um texto simplesmente imenso, mas eu vou tentar dar uma resumida para vocês do que se trata. Vamos separar em seções, tá? A primeira parte é simples. É basicamente que, ao usar o Eternal, você aceita os termos de serviço que regulam seu comportamento no servidor. Se você não seguir as regras, pode ser punido, até com banimento ou perda de privilégios. Beleza, a segunda parte do texto também é meio que normal. Basicamente que é obrigatório respeitar os outros, assédio, discurso de ódio e atitude tóxica são proibidos. Também é proibido atrapalhar o jogo dos outros, trapacear ou usar mods, exploits que deem vantagem justa. E a única coisa que você pode usar são modificações aprovadas pelos ADMs do servidor. Enfim, até agora são só umas regras que muitos servidores de Minecraft têm. Tipo assim, não pode desrespeitar um amiguinho, não pode ser tóxico, não pode usar cheats, enfim. Mas o que é estranho é que o Craft King entrou no servidor direto e não recebeu isso. A gente viu na visão dele. E sei lá, tá tudo muito sério. A forma de como o texto é escrito parece quase que um contrato formalizado, né? Bom, a terceira seção do texto é mais do mesmo. Fala basicamente que só pode usar uma conta e você é responsável por ela. É proibido bloquear áreas comuns, construir coisas ofensivas ou abusar de recursos. E o PVP só pode em um local específico ou com consentimento de todos. Enfim, regra de servidor. Mas o que começa a ficar interessante é o que vem a seguir. A mensagem tá um pouco cortada e eu vou ler tudo, sem resumo. Em procedimentos experimentais conduzidos sob a supervisão do Departamento de Ciências Metafísicas, DMS, esses procedimentos são autorizados pela Lei de Ambientes Virtuais de Jogo Experimentação, com a sigla GEVA, seção 1084.2, e podem incluir, mas não se limitam a, modificações na jogabilidade, alterações ambientais, análise de comportamento dos usuários e outras metodologias de testes não divulgadas. Ao concordar com esses termos de serviço, você voluntariamente renuncia a quaisquer direitos de contestar ou buscar compensação por quaisquer consequências decorrentes direta ou indiretamente da participação em tais atividades experimentais. Meu Deus, vamos lá. Isso aqui é basicamente concordar em aceitar a participar de testes controlados pelo Departamento de Ciências Metafísicas. Isso inclui mudar o seu jogo e analisar o seu comportamento, e se alguma coisa der errado, você não tem direito de compensação nem nada. É basicamente uma cláusula de isenção de responsabilidade da parte deles, e o Alex é uma cobaia pra alguma coisa aqui que ele aceitou e aparentemente nem sabe o que é realmente. E o mais maluco é que quem tá por trás disso é o Departamento de Ciências Metafísicas, que já apareceu em um outro caso que eu comentei aqui no meu canal, envolvendo o desaparecimento de um outro jogador e uma entidade paranormal, e pois é, eles são de volta. Pra quem não viu esse vídeo aqui, eu vou dar uma resumida. É um departamento que estuda fenômenos que desafiam a nossa realidade, englobando anomalias, entidades, o paranormal, tudo que não pode ser vazado para cidadãos comuns. Eles basicamente protegem as pessoas de coisas que
não caberiam no nosso dia a dia, que poderiam criar um surto coletivo entre as pessoas. Dessa vez, eles são aparentemente utilizando cobaias, que nesse caso é o Alex, para algum tipo de experimento em que o Alex cegamente concordou. Eu mencionei ali em cima que esses termos são bem zoados, porque aparentemente se algo der errado, o Alex não recebe nenhuma compensação, e que o departamento de ciências metafísicas não tem responsabilidade alguma em ajudar o Alex nem nada do tipo se algo correr de muito ruim. Mas né, o que seriam essas coisas? Bom, a próxima sessão fala muito mais ainda pra gente. Essas consequências podem incluir, mas não se limitam a perda de dados, eventos não intencionais no jogo, sofrimento emocional ou psicológico, instabilidade mental, efeitos adversos na experiência de jogo ou a interrupção ou cessação de relacionamentos com outros jogadores ou terceiros não participantes. Além disso, você reconhece que os procedimentos experimentais conduzidos pelo DMS, autorizados sob a seção 1084.2, podem resultar em mudanças imprevistas ou permanentes na sua experiência no jogo e podem se estender a impactos no mundo real, sobre a saúde mental ou função cognitiva. Bom, resumidamente, aceitar em participar do teste pode te causar efeitos adversos até no mundo real, atingindo diretamente a sua saúde e função cognitiva, impactando o seu psicológico e o seu mental. Eu não sei de que forma o DMS está fazendo isso e nem o porquê, mas já sabemos que o Alex está participando desse programa, o que é bem preocupante. E para finalizar esse textão, é só mais um blá 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 de se você leu e aceita, só digitar sim, que foi o que o Alex digitou. E assim, depois de confirmar tudo aquilo que ele claramente não leu, o Alex se junta ao servidor eterno. O vídeo em si é puramente normal. É literalmente o primeiro vídeo que a gente assistiu no canal do Craft King, mas agora na visão do Alex. É a mesma jogatina, mas a única coisa que difere depois desse negócio de termo de serviço que o Alex aceitou é que o vídeo do Alex dá uns glitches na tela de vez em quando, que vão piorando cada vez mais com o tempo e cada vez mais e mais. Mas fora isso, é uma gameplay normal. Enfim, mas e agora? O que acontece? Bom, esse vídeo no YouTube possui legendas. Em certo momento do vídeo tem esses caracteres aqui. A gente não sabe exatamente para que serve ainda, mas é claro que isso vai ser utilizado mais pra frente, então a gente anota. Uma coisa que ainda não foi explicada foi a descrição desse vídeo, em que foi mencionado algumas cartas banidas de uma noite de poker da empresa. E essas são as cartas, né, que claramente é um código e é bem tranquilo. Os números aqui são letras do alfabeto. É só contar X vezes do A até o Z, dependendo do número. Por exemplo, o 1 é o A, o 2 é o B, e assim vai. Enquanto isso, as letras do alfabeto são números pela ordem dos números. É basicamente a mesma coisa, só que ao contrário. O A é o 1, o B é o 2 e assim vai. Além disso, o que possui um acento circunflexo do lado significa que essa letra está em maiúsculo, resultando nesse código aqui. E isso é claramente um código de URL de um vídeo do YouTube, que leva a gente para um vídeo chamado casa. E sim, esse vídeo bate com o segundo episódio do vídeo que a gente viu no canal do Craft, que inclusive foi o vídeo em que o Alex viu alguma coisa atrás da casa e ficou questionando o pessoal se era alguém ou se era alguma coisa. Bom, o vídeo segue o mesmo raciocínio, é pela perspectiva do Alex e vemos glitches constantes na tela. E são os dois construindo o segundo andar da casa deles, coisa que a gente viu no segundo episódio já lá no Craft. Só que aí que tá, mano. Nos exatos 3 minutos e 32 segundos, isso aqui acontece. Pois é, a gente finalmente enxerga o que o Alex enxergou. Então, ele realmente não tava maluco. Ele viu alguma coisa, uma espécie de silhueta preta, talvez um jogador, né? Mas o que realmente assusta, né? Visando que os outros jogadores tinham skins normais do Steve do Minecraft, isso aqui é só tudo preto. Enfim, ele continua observando por um tempo e, de repente, a sombra some da visão do Alex. Só do nada, sem explicação alguma. E é nesse momento que o Alex começa a questionar as pessoas do servidor, perguntando se era alguém e ninguém tava entendendo nada, achando que ele era maluco. E não tem muito que a gente deduzir agora, é só uma silhueta que aparece por alguns segundos ali e pronto. Outra parte interessante do vídeo é que quando o Craft King vai embora do servidor, lembra que ele recebe uma chamada da mãe e ele tem que sair e encerra o vídeo? Então, o Alex ele não sai do servidor, ele continua lá gravando. Então, né, dá pra acompanhar. Em certo momento, o Alex decide descer na caverna pra minerar. E é uma gameplay normal. Ele pega os minérios, mata monstro na caverna e explora a região em geral.
problema é o final do vídeo. Quando ele começa a subir umas cadeirinhas na caverna, ele começa a ouvir os barulhos de outro jogador, de passos e blocos sendo colocados. Então, de repente, ele olha pra cima e isso aqui acontece. E assim, o vídeo acaba. Basicamente, aquela mesma silhueta aparece quase que meio que enfrentando o Alex, batendo de frente com ele. E se você perceber, ela tem um nome, que fica difícil de dizer pela qualidade do vídeo, porém o nome não é importante nesse momento. Talvez depois a gente volte aqui. O vídeo, assim como o outro, também tem um código escondido na transcrição do vídeo, que é isso aqui. Pois é, sem sentido algum, provavelmente uma lasca de um código, uma parte de um negócio maior, que vai ser completado no final. A descrição desse vídeo é interessante. A parte da questão de encriptação que a gente viu no primeiro vídeo é a mesma coisa. O que muda é a segunda parte, em que ele diz o seguinte: lembre-se de que essas informações são críticas para garantir a restrição de entidades como essa parada aqui. Também lembre-se de que quaisquer códigos ou métodos de criptografia devem ser difíceis de resolver para dissuadir qualquer intruso. Quaisquer códigos ou métodos óbvios de criptografia resultarão em terminação. Ok, então a própria empresa, que é a DMS, faz os códigos propositalmente difíceis e até penaliza funcionários por não fazerem códigos difíceis, porque caso esses conteúdos vazem para a população, alguma pessoa aleatória não vai conseguir acesso tão facilmente, pelo menos. O que é curioso, mano, porque eles mencionam uma entidade aqui chamada, essa parada aqui, né, que é, não tem como falar, eu não sei ler isso aqui, e eu não sei se esse aqui é realmente o nome ou se está codificado, mas a gente pode só colocar esse código diretamente na URL que funciona, ou seja, nem está codificado. E leva a gente para mais um vídeo chamado isso aqui. Agora sim, isso aqui tá criptografado, mas é simples, é uma cifra de César. São 3 palavras. A primeira é my, não tá criptografada, ou seja, meu. As outras 2, elas estão com os riscos a mais ali, mas se você notar, são letras normais. E fazendo um deslocamento de mais 7 posições no alfabeto, a gente tem as palavras first command, ou seja, o título do vídeo é meu primeiro comando. A descrição desse vídeo aqui é interessante também, mas a gente só vai dar uma olhada depois do vídeo em si. O vídeo do Alex começa com uma gameplay comum de Minecraft. Dessa vez, a gente tá na beta 1.0.2, diferente dos vídeos anteriores. E dessa vez ele tá sozinho, ele não tá falando com ninguém, e o vídeo em si é bem sinistro, porque é bem quieto em geral, tirando os glitches sonoros e visuais que chegam do nada. O Alex se encontra na beira de um lago, arrumando a sua própria plantação. E, por algum motivo, ele vê um caminho de cascalho e ele fica com muita vontade de seguir por esse caminho. E o jeito que ele vai andando e descobrindo esse caminho de cascalho parece muito que não foi ele que fez, porque claramente está guiando o Alex para algum lugar. E ele fica uns bons 2 minutos andando por isso aí, até alcançar uma caverna. E dentro dessa caverna, ele se depara com alguns longos caminhos, iluminados por tochas de redstone, e enquanto isso, os glitches continuam. E tudo isso até ele chegar em uma escada. Que leva Alex até uma sala cheia de placas. Todas escritas Don't Stop Playing, ou seja, não pare de jogar. Dezenas, talvez centenas de vezes, repetidas vezes. E dentro dessa sala também tem um baú. E o Alex abre esse baú e dentro dele contém vários itens aleatórios, que na verdade não são tão aleatórios assim. A questão é que tem um código escondido aqui. Você tem que pegar a primeira letra do nome de cada item do baú, e caso algum item esteja destacado, ou seja, mais do que uma unidade, é só você pegar o número e ir pulando as letras do nome do item. Ou seja, nesse caso aqui, esse bloco de areia possui 3. Areia em inglês é sand, e a terceira letra é N, sacou? Bom, resolvendo esse código, a gente tem uma frase meio quebrada. Não sei se eu resolvi de uma forma errada, mas ele forma quase que a frase não pare de ir pro norte ou não pare de seguir ao norte, alguma coisa assim. Enfim, o Alex começa a olhar em volta, ele tá claramente confuso, até ele encontrar a silhueta. E pausando o vídeo, a gente finalmente consegue enxergar o nome dessa coisa, que é HYJOPCL. O que quer que isso signifique. De qualquer forma, ele se desespera e começa a quebrar as paredes abruptamente, tentando fugir dessa tal coisa. Só que a tela buga
e ele é levado novamente para a sala cheia de placas, como se nada tivesse acontecido. Ele então sobe as escadas e tudo o que ele quer é voltar para a superfície e sair desse labirinto de corredores subterrâneos. O problema é que as saídas não estão mais lá. Todas as saídas estão tampadas com uma placa bem difícil de decifrar e enxergar. E enquanto isso, a sombra está indo lentamente atrás do Alex. Ele olha para trás e só resta ele aceitar. E aí, do nada, ele tá de volta na casa dele, inclusive do lado do portal do Nether que os outros jogadores tinham feito, o que é interessante, porque no início do vídeo o portal do Nether não tava lá. Então eles construíram enquanto o Alex tava nesse caos numa caverna, e ele também não recebeu nenhuma mensagem dos outros jogadores. Por isso mesmo ele não tava respondendo o Craft perguntando pra ele onde que ele tava e puxando o assunto do fórum lá. Sem pensar muito, o Alex pega uma bússola, e assim como ele decifrou nos itens do baú, ele começa a seguir pro norte, chegando em uma espécie de floresta pegando fogo. E assim, o vídeo finalmente termina. Bom, teve bastante coisa. Vamos lá, vamos com calma. Primeiramente, o nome da silhueta. Ela se chama HYJOPCL. É uma cifra de César bem simples e usando o deslocamento de -7, ou seja, cada letra anda 7 casas para trás no alfabeto, a gente tem a palavra Archive. Pois é, e essa palavra está diretamente relacionada à DMS. Alguns de vocês podem lembrar dela, inclusive, ela já apareceu no outro caso que apareceu aqui no canal, relacionado ao desaparecimento de um jogador. Bom, quem sabe sabe. Mas enfim, guarda isso aí. Durante o vídeo, o Alex se depara com algumas placas que impedem ele de seguir em frente. Se não me engano, são 3 placas de madeira. Sendo bem sincero com vocês, eu não consegui decifrar nenhuma placa, não porque eu não sei o que tinha que fazer, mas sim porque é impossível de conseguir ler pelo vídeo do YouTube. E eu tava começando a ficar sem saída. Eu tentei muito pausar em certos momentos, mas eu não consegui enxergar nada. O vídeo é de baixíssima qualidade, já é todo borrado. Então eu chequei no vídeo do Wifis, que também fez o vídeo sobre esse ARG, e no vídeo dele, por algum motivo, tá mais visível. Então vamos pegar de base o vídeo dele. A primeira placa, ela tá realmente indecifrável. Não dá pra ler nem no vídeo do Wifis. A segunda placa são letras aleatórias, são 11 caracteres, claramente é um vídeo do YouTube, que também tem que passar por uma cifra de César, porque a DMS usa basicamente cifra de César. A terceira placa não é um URL, mas sim uma frase em si, que também tá em cifra de César, mas traduz pra espere a chegada dele. Bro, acho que eu não vou esperar não, viu? Tô de boa. Aliás, esse vídeo aqui, o anterior e os próximos, todos têm aquele código na transcrição em certo momento do vídeo, igual aos primeiros que a gente viu. Eu só não tô comentando o tempo todo pra não ficar repetitivo, porém, no final de tudo, a gente vai ver o que vai formar, tá? Relaxa que eu tô anotando. Bom, antes da gente ir pro próximo vídeo, vamos dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui, que é meio maluca na real. Parece muito um e-mail de propaganda disfarçada de oportunidade de negócio milagrosa. Um spam de e-mail, basicamente. Sabe aqueles e-mails que você recebe prometendo que você vai ficar rico em sei lá quanto tempo, vendendo produto pela internet, vai ganhar dinheiro, começar sem pagar nada, um golpe de marketing digital? Então, na real, mano, isso aqui é um código bem inteligente. Vamos lá, eu vou explicar pra vocês. Copiando e colando esse texto no Google, você acha só 3 resultados de pesquisa. Os 2 resultados de baixo são sites utilizando o mesmo método de criptação, por isso que tá relacionado. Mas o primeiro deles é um PDF sobre métodos de códigos inteligentes ou diferentes, como por exemplo esconder códigos em um arquivo MP3 ou esconder códigos na data de uma imagem JPEG. E um deles se chama Spam Mimic, que é esconder códigos em um spam de e-mail. E também no próprio Google, aqui embaixo, em buscas relacionadas, tá lá o nome desse método, o método de Spam Mimic. E pesquisando tem um site só para isso, chamado spammimic.com, em que você pode tanto criptografar quanto descriptografar. E colocando esse código lá no site, a gente consegue esse texto aqui. Mais uma vez, 11 caracteres, vídeo do YouTube. Mas ok, calma, a gente tem 2 URLs. Uma que veio daquela placa na parede e outra que veio da mensagem de spam. Vamos começar com a primeira, a URL da placa. Pegando a URL escrita na placa, dessa vez a gente vai para um outro canal, um canal chamado Archive, exatamente o nome decifrado da sombra. E esse canal aqui não é novidade para alguns de vocês. Quem assistiu outro caso de Minecraft aqui do canal sabe muito bem com o que estamos lidando. Mas se você não assistiu, tá de boa, esse vídeo vai explicar tudo o que tá rolando. Inclusive, o título do vídeo também tá em cifra de César. E descriptografando a gente consegue integração. Vamos lá, o vídeo começa com um clássico aviso da DMS. Welcome to the United States Government Department of Metaphysical Sciences. You have been employed as a Class 4 developer and researcher in Archive. Archive is a subsection formed after the creation of the first expert system by Edward C. Janot and Joshua Lederberg. Archive was established to address the dangers posed by artificial intelligence, programs, spiritual and biological interactions with technology, and their intersections with metaphysical phenomena.
Your role involves assisting in experiments involving metaphysical anomalies, refining computational frameworks, ensuring containment of anomalies, and documenting findings for higher clearance review. Adherence to protocols. Enfim, depois fala sobre protocolos, fala sobre seguir as diretrizes corretamente, blá blá blá, e logo fala um pouco mais da função dos empregados da Archive. Your work ensures any potential interaction between technology and human society remains controlled and safe for humanity, as well as using said phenomena to better the work of the U.S. government and the United States people. We currently have 4 experiments currently conducting. Your supervisor has now been instructed to approach you with your current assignment and what it entails. Welcome to Archive. Ok, então por isso o título do vídeo é Integração. É tipo um vídeo instrucional para integrar pessoas novas na equipe do Archive, tanto que a descrição tá escrito bem-vindo ao Archive. E com esse vídeo é esclarecido bastante coisa. O Archive é uma divisão do Departamento de Ciências Metafísicas e essa divisão foca basicamente em interações entre humanos e máquinas, entidades e fenômenos metafísicos. O Archive tá com 4 experimentos atualmente, e um deles é o experimento 0110101. Isso é obviamente código binário que se traduz para M, o experimento M. Enfim, acho que por enquanto é isso para esse vídeo, porém a gente tem mais um vídeo, né? Usando a URL agora que veio do código do spam de e-mail e colocando na barra de pesquisa, vamos para mais um vídeo no canal do Alex chamado GHKMA. É uma cifra de César, traduz para norte. Olha que interessante. Daqui a pouco a gente vê a descrição, vamos só logo pro vídeo em si. O vídeo começa com o Alex seguindo pro norte, é claro, assim como ele tinha decifrado nos itens daquele baú na caverna, né? E enquanto ele tá indo cegamente pro norte, alguma coisa entra no servidor e se junta a ele. E logo em seguida, não demora muito, essa coisa manda uma mensagem no chat. Não só uma, mas na verdade ele começa aparentemente a conversar com o Alex. E enquanto isso, o Alex não tá nem aí. Ele não para em momento algum de seguir pro norte, quebrando tudo em sua frente. Mas a coisa continua mandando mensagens. Até que de repente a picareta do Alex quebra. E ao invés de ele só tentar voltar para fazer uma outra picareta, ou dar a meia volta, pegar recursos, sei lá, a ideia de não parar de seguir pro norte tomou muita conta dele. Ele realmente não vai andar para nenhum lugar que não seja o norte. Então ele continua literalmente só indo enquanto a coisa fala sozinha no chat. E essa gameplay é literalmente o Alex andando por 5 minutos direto sem parar pro norte, enquanto ele ignora ou não faz questão de entender, ou eu não sei muito bem. É bem sem sentido mesmo. E aí, até que mais pra perto do final do vídeo, a coisa termina de falar e quita o servidor, deixando o Alex sozinho. E então, sem muita explicação, o vídeo acaba. Bom, vamos entender o que aconteceu. O nome dessa pessoa que entrou é uma cifra de César com deslocamento de -7. O nome dessa pessoa de verdade é Craft King. Ele entrou no servidor, falou também em cifra de César e agora a gente vai traduzir. Ele disse o seguinte: E aí, Alex, você ainda tá online, né? A maioria dos outros caras parou de jogar nesse servidor há um tempo, mas claro que você ainda tá jogando, né? Hahaha. Você sempre jogava sem parar quando isso aqui tava no auge. Bom, tá bom, cara, não precisa responder. Eu só queria dizer tchau. Eu fui aceito em uma faculdade bem longe, então provavelmente eu nunca mais vou te ver. A culpa é toda minha por esperar que você realmente dissesse algo, ao invés de só continuar jogando esse jogo estúpido. Você vai continuar desperdiçando a vida jogando isso aqui? Você acha que daqui a 6 anos ainda vai estar jogando esse jogo estúpido? Tanto faz. Eu tô basicamente falando sozinho nesse ponto. Deus sabe que você não fala com ninguém há meses. Tanto faz. Adeus, Alex. Adeus, Eternal. Foi divertido enquanto durou. E assim, o Craft desloga do servidor e nunca mais volta. Ele simplesmente desiste de tentar falar com o Alex, ele já parou de jogar Minecraft tem tempo, tá fazendo faculdade, já tá crescido, mudou de cidade, enquanto o Alex ainda tá lá, jogando constantemente, sem parar, parado no tempo. E também, sem responder ninguém. Uma outra coisa a se notar é que durante os glitches na gravação do Alex, que inclusive estão cada vez piores, a gente consegue ver um pedaço de um QR Code. E juntando todos esses pedaços forma um QR Code grande que leva pra gente pra um arquivo de áudio, uma mensagem de voz de caixa postal, com a data de 23 de abril de 2011. E esse áudio é o áudio da mãe do Alex falando com ele. Eu vou deixar vocês escutarem. Hey Alex, just calling to see how you're doing. It's been a minute. I know you keep getting busy and you can't make it to dinner,
or anything involving us really. I just want to make sure you're taking care of yourself. The reason why I'm calling is that earlier today some guy came by and told me to sign a paper. I don't really know exactly what it is, but they said you are moving somewhere and we'll help you out. But just give me a call soon, hon. Okay. Bye. Pelo que dá pra ver, é algo bem sério. Não é uma questão de vício no jogo. Ele realmente tá com algum problema. Talvez até induzido, uma lavagem cerebral, um controle mental e obviamente a Archive tá envolvida nisso. Provavelmente esse homem tá envolvido com a DMS e a mãe do Alex assinou um documento que dá ainda mais permissões pra mexer com a vida do Alex. Inclusive mudar ele de lugar, o que quer que isso seja. A descrição desse vídeo contém a nossa próxima pista. Eu não vou ler tudo porque muita coisa se repete e não é do nosso interesse, mas é mencionado um suposto vazamento de informações e fala que as infos precisam ser colocadas em uma classificação 9. E em seguida mostra várias palavras e frases sem sentido, como elefante falando, gorduras exóticas, combustão, enfim. Pegando a primeira letra de cada uma dessas palavras, a gente tem mais um código para mais um vídeo do YouTube, talvez o vídeo mais bizarro de todo esse mistério. O nome do vídeo é um código também, mas com deslocamento de mais 7 temos o título Novo Objetivo. E é um vídeo no canal do Alex. O vídeo em si é simplesmente inexplicável. Então, ao invés de tentar explicar o que tá rolando, eu vou só deixar passando os primeiros 30 segundos para você ter uma noção. Enfim, é só isso. Literalmente uma bagunça visual e sonora durante 2 minutos, que progressivamente vai piorando e piorando e piorando, e me remete muito aos glitches que tinha na gravação do Alex. Sempre teve glitches e bugs nas gravações, mas agora parece que chegou ao seu ápice. A descrição do vídeo, tirando a parte inicial que se repete, a segunda frase é reveladora. Ela diz assim, ó: para mais informações ou acesso, por favor, use o banco de dados de algoritmos restritos, utilizando a palavra código LUAPAF010000101. Para qualquer informação adicional, entre em contato com seu supervisor pelo e-mail unitedstatesdms@gmail.com. Bom, ok, temos um e-mail então, e aparentemente temos que mandar o código LOAPAF010000 sei lá o quê. Mas antes, vamos decifrar. LOAPAF, cifra de César, traduz para entidade, e os números são códigos binários que traduzem para E. Ou seja, entidade E. Mandando essa mensagem pro e-mail, a gente recebe de volta esse e-mail daqui. Caro usuário, obrigado por fornecer a palavra código correta. O seu acesso ao experimento confidencial foi autorizado com sucesso. Por favor, prossiga com a máxima confidencialidade. Siga rigorosamente os protocolos descritos no seu acordo de acesso. Para continuar, por favor, clique no link. E clicando no link, a gente chega finalmente no real último vídeo, que é simplesmente bizarro. O título traduz para: você acha que daqui a 6 anos ainda vai estar jogando esse jogo estúpido? Que pra quem não se lembra, foi exatamente a mesma frase que o Craft King falou pro Alex. E a descrição repete uma mesma frase dezenas de vezes: minerar bedrock, minerar bedrock, minerar bedrock. E o vídeo é isso aqui. Pois é, o vídeo em si são puros 10 minutos do Alex minerando uma bedrock que é claro que é inquebrável, e isso durante anos, mais de 6 anos. Ele nunca saiu daí. Ele tá minerando até hoje. Bom, não tem por que a gente continuar vendo esse vídeo, porque é literalmente só isso. Porém, ainda não acabou. Lembra que eu falei que os vídeos que a gente viu possuem uma parte de um código maior na transcrição dos vídeos? Bom, chegou a hora. Foram 6 vídeos, cada um tinha um código meio maluco, que eu não consigo nem falar, mas é isso aqui, com alguns 4 símbolos, 8, 3 parênteses, enfim. E eles são criptografados em um método de cifra chamado Goldbug, que é um método de cifra de substituição simples, onde cada letra do alfabeto é substituída por um símbolo, número ou outro caractere. Decifrando cada uma delas, a gente tem essas palavras aqui: HTTP, SWOKS, RI, Leorg, WordP, RESCON. E se você prestar atenção,
é um site, wokesheeple.org.wordpress.com. E entrando nesse website é um blog repleto de teorias conspiratórias. O post que aparece no início do site já fala que comerciais de fast food têm mensagens subliminares que fazem você ter fome, basicamente controle da mente, ferramentas que o governo usa para manipular o seu comportamento. O autor do blog também afirma que o governo está usando mídias, jogos e propagandas para te controlar, com várias mensagens subliminares em anúncios, clipes musicais e até filmes com agendas políticas disfarçadas. É um sistema de lavagem cerebral em massa. Na direita tem vários tópicos sobre o controle da mente e teorias malucas, sobre o que o governo tem escondido das pessoas. E um post que interessa muito a gente é esse aqui: estou perto de uma grande descoberta. Esse post é sobre uma investigação envolvendo um servidor de Minecraft, em que ele acredita que há um sistema de controle mental nele. Bom, eu acho que vocês já sabem qual que é o servidor. E aí, vocês lembram do meu post sobre videogames? Então, eu segui com um plano e encontrei algo insano. Tudo que eu tava dizendo era verdade. O governo está controlando vocês através desses jogos, eu tenho provas. Eu vou postar alguma dessas coisas, as pessoas precisam saber. Finalmente, isso é o que a gente precisa como grupo para tirar a venda dos olhos das pessoas. Tem muita coisa envolvida nesse servidor. Controle mental, programação de humanos, experimento em humanos, tudo que eu falei. Existe até um departamento governamental secreto, como eu já tinha dito. Vou postar alguns documentos que encontrei nos arquivos de servidor essa noite. Então fiquem acordados, rebanho. É hora de provar que o governo tá controlando vocês. Até logo, hoje à noite. E olha só, mano, realmente ele tava certo. E aí tem outro post, que foi o post que ele falou que ia fazer. É um pouco mais recente, ele diz isso aqui no post: aqui está o que o governo está escondendo. Se segurem porque eu descobri algo enorme. Há anos, um departamento secreto do governo tem conduzido experimentos de controle mental em nós, usando mídia, tecnologia e sistemas sociais para manipular nossos pensamentos e comportamentos. Isso não é só uma teoria da conspiração maluca. Está respaldado por documentos e provas reais. O objetivo deles? Controle total das nossas mentes. Eu finalmente revelei tudo. Eles se infiltraram em todos os aspectos das nossas vidas, a mídia que consumimos, a comida que comemos e a música que ouvimos. Tudo faz parte do plano deles de nos transformar em drones sem mente que obedecem sem questionar. Mas eu não vou deixar que eles vençam. A gente precisa acordar e lutar contra isso. Isso é só o começo. Prepare-se para chegar à verdade. E tudo parecia estar indo bem. Tava tudo certo. Ele estava começando a descobrir a verdade e o que o governo tem feito nas pessoas por trás das sombras. Abaixo, ele posta uma foto do documento que ele conseguiu acessar. É um documento vazado, que esclarece absolutamente tudo, e eu vou dar uma resumida no que é falado. Esse documento fala sobre um experimento chamado Eternal, onde foi teorizado que jogos sandbox, como Minecraft, podem ser utilizados para influenciar a psique de uma pessoa por meio de mensagens subliminares direcionadas e manipulação visual. E jogos sandbox serão usados porque são mais flexíveis e imersivos. O objetivo do experimento é ver o quanto o jogador pode ser controlado e condicionado sem nem mesmo que ele saiba, de pouco em pouco, bem sutilmente, até erodir a capacidade do sujeito de reconhecer manipulações externas e fomentar dependência e engajamento contínuo. Para que assim, depois de tanto estímulo, o sujeito cria um ciclo de feedback onde o ambiente virtual, que nesse caso é o Minecraft, se torna o foco primário, excluindo a sua própria realidade externa. Pois é uma loucura. Mais abaixo do documento, a gente entende que é um experimento dividido em fases que o Alex já passou. A fase 1 envolve introduzir ao sujeito estímulos auditivos subliminares, ou seja, o ambiente do jogo vai ter sussurros fracos que alimentam a imaginação e aprofundam o sujeito, reforçando o comportamento que promove um tempo prolongado do jogo, então são bem sutis. Na fase 2, o programa vai intensificar a influência, incorporando distorções visuais. A visão do sujeito vai ser manipulada, mudando a textura e imagens desorientadoras. Vai ter efeitos sonoros inquietantes e distorções no jogo, que vão ser usadas para desencorajar o sujeito a sair do jogo. E ao final dessa fase, espera que o sujeito demonstre sinais de isolamento psicológico e dependência do ambiente virtual. E bom, mano, todos esses aspectos a gente consegue enxergar na gameplay do Alex. Sussurros, imagens subliminares, visuais intensos e desorientados. A gente viu o que estava rolando na visão dele. Tudo para fazer com que o sujeito se isole completamente até da realidade. E funcionou. Na fase 3 é a fase da resistência, onde o objetivo final do programa é determinar a duração máxima de engajamento contínuo. Basicamente, nesse estágio, o governo assume o controle do corpo físico do sujeito, que nesse caso é o Alex, mantendo a pessoa com nutrição nas veias e tubo de alimentação. Ou seja, o Alex vai ter as necessidades básicas sem interromper o jogo. Vai ter mais manipulação auditiva e visual para emergir mais ainda e impor o medo e distorção da realidade, capturando o sujeito completamente, para assim coletar dados sobre efeitos da manipulação de longo prazo e ambientes imersivos. Então sim, o Alex está completamente imergido. Ele não usa o banheiro, ele não tem o que comer, tudo que é básico que ele precisa para sobreviver já está sendo fornecido para ele por meio de injeção e tubo. Ele tá totalmente sem ideia do que tá acontecendo, 100% imergido no jogo sandbox, no Minecraft, e ainda mais sem consciência da realidade externa ao jogo, ou seja, a realidade para ele agora é o próprio jogo. Tudo ao lado de fora não existe mais,
em sua consciência. Mais baixo, a gente fala um pouco mais sobre isolamento, que é algo que explica mais coisa ainda pra gente. Diz que o experimento necessita de isolamento total no ambiente virtual. E para isso, o programa vai interceptar e alterar qualquer mensagem que o sujeito tentar enviar para os outros jogadores e até para receber. E a gente viu que o Alex não consegue se comunicar com mais ninguém. Não porque ele quer, mas sim por causa do experimento, e também que ninguém mais consegue se comunicar com ele. O Craft King entrou no servidor, o Alex ainda estava lá, depois de anos, e só o que ele recebeu foram códigos, tudo modificado pelo próprio experimento, diretamente no cérebro do Alex. E ele nem sabe o que está acontecendo ao seu redor. O Alex foi totalmente consumido já pelas manipulações visuais e auditivas. E, enfim, é uma tragédia, é bem horrível o que está acontecendo com o Alex, né? Porém, eu tenho algo interessante para falar para vocês. Algo que eu não posso fazer, mas eu posso mostrar, porque, infelizmente ou felizmente, só uma pessoa pode fazer isso. E isso já foi feito, e não se faz 2 vezes. Acontece que as pessoas que mandaram aquele código para aquele e-mail que eu tinha falado, como eu mandei, receberam mais um e-mail, já que a DMS pensa que você trabalha para eles, né? E eles mandam um e-mail falando que agora você tem acesso a um servidor seguro, que é justamente o servidor onde está rolando esse experimento. E as credenciais para você acessar o servidor estão nesse documento vazado. Ou seja, a primeira pessoa que resolveu esse mistério, que no caso foi o Ifes, né, aquele youtuber que eu tinha falado para vocês, que fez um vídeo sobre isso também, ele conseguiu acesso total ao servidor. Ele foi o primeiro e o único. Vocês vão entender o porquê. Bom, então agora eu vou mostrar o que aconteceu. Basicamente, o Ifes entra no servidor com as credenciais, ele tem acesso ao servidor em si e também ao IP do servidor. Ele baixa a versão antiga do Minecraft e lá ele entra no clássico mundo do servidor Eternal, com todas as casas de todo o pessoal que frequentavam, tudo basicamente intacto, deixado para trás, já que cada um parou de jogar e seguiu a sua vida. Então ele volta no console do servidor e se teletransporta diretamente pro Alex, onde ele ainda tá sem parar, sobrevivendo por tubos, inconsciente da realidade durante anos e anos, batendo infinitamente na Bedrock em frente a ele. E o único jeito de parar isso tudo é desligando o servidor à força. E é isso que ele faz. E esse é o fim da história, não de Craft King, mas do Alex. O Alex finalmente tá livre. Eternal sempre foi um experimento, criado justamente para moldar o comportamento humano, que vai ficando cada vez mais bizarro. O isolamento, manipulação e mensagens escondidas, tudo isso para testar até onde uma mente humana aguenta se imergir no mundo virtual que aos poucos vai substituindo a própria realidade. Não era só um jogo que estava rolando aqui. Nada foi por acaso. E infelizmente, quem foi selecionado para esse experimento foi a própria cobaia, o Alex, né? Um garoto inofensivo que só queria construir uma casa e se divertir com seu amigo Craft King. E eu acho que agora sim, finalmente, a gente terminou tudo. E bom, vamos lá. É claro que eu queria ter participado, né, mas como eu falei, só uma pessoa poderia ter feito isso, que no caso, a primeira que resolveu tudo, porque o servidor não se desliga 2 vezes. Inclusive o Ifes até mostrou depois que ele foi ameaçado pela DMS com mais um e-mail que ele recebeu, e inclusive um e-mail que termina com a mensagem: a partir daqui, a sua vida não é mais sua. Então talvez foi bom a gente não se meteu muito com eles, não se envolveu, mas de qualquer forma o Alex está livre. Ufa. E bom, muito obrigado pra você que assistiu até aqui, deu um trabalho imenso fazer esse vídeo, e eu também queria agradecer principalmente ao Polar, que me ajudou a roteirizar esse vídeo aqui, sem ele não seria possível, e também ao Vectro, que editou esse vídeo aqui, que você tá vendo agora, ele tá ouvindo eu falando isso aqui agora. Se você curtiu, deixa um like, me ajuda muito, e eu peço também desculpas por ter demorado pra postar vídeo, eu fiquei uns 2 meses sem postar, eu acho. É que eu tava viajando, eu tava lá no Japão, eu não sei se vocês sabem disso. Se vocês quiserem me acompanhar mais, é só seguir meu Instagram, tá aqui na descrição. Então é isso, a gente se vê num próximo vídeo. Eu espero que vocês voltem e até lá. Fui. Tchau, tchau.